Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal, eu sou o Stoic Trader e hoje neste vídeo vamos mergulhar mais fundo na estrutura do mercado. Este será um complemento do meu vídeo anterior. A única estratégia de negociação que você vai precisar, mas antes de começarmos, quero lembrar a todos que este vídeo não é orientação financeira e não deve ser interpretado como orientação financeira. Recomendo fortemente que você consulte seu próprio consultor financeiro antes de investir em negociações ao vivo. Fundos. Então, neste vídeo, quero reforçar os fundamentos da estrutura de mercado e como o mercado se move. Depois vamos entender a narrativa de por que o mercado se move e onde deveríamos estar fazendo nossas operações, porque sem narrativa, qualquer padrão e qualquer conceito falhará. Sem entender para onde o preço provavelmente irá em seguida, não importa o que aplicamos nos gráficos, vai falhar porque você não entende a narrativa e no final vamos dar uma olhada em um plano de negociação simples usando os conceitos de estrutura de mercado. Então eu quero trazer sua atenção de volta para como o mercado se move e o mercado se move por causa da estrutura. Porque a estrutura de mercado, o mercado se move com base na estrutura e eu postei este tweet recentemente ou publicação, seja o que for, não é mais um tweet certo. A estrutura de mercado é o plano de análise de preços com indicadores e conceitos como suas ferramentas para codificar a jornada dos preços. Então realmente pense nisso, você tem a base de como o mercado se move e há muitas teorias da conspiração sobre como o mercado se move e todo mundo tentando decifrar o algoritmo, tentando encontrar o enigma e não percebem que a configuração deles, aquela pequena bala de prata ou algo assim, falhou porque eles não entendem a estrutura, porque não entendem quando estão comprando na tendência de baixa ou quando a tendência é de alta, eles encurtam. E isso vem da falta de compreensão da estrutura geral, e estou falando sobre a estrutura de longo prazo, e nós queremos seguir a estrutura de longo prazo para estar do lado certo do mercado. E novamente a estrutura do mercado é o motivo pelo qual o preço se move, porque à medida que criamos altos e baixos, sobre essas máximas serem liquidez, sobre essas mínimas serem liquidez. Então, o mercado se move de liquidez para liquidez e cria a estrutura e constrói a estrutura do mercado. Isso é a coisa mais importante que as pessoas ignoram e eles não entendem porque sua configuração pode não funcionar e, em grande parte, não vai funcionar porque as pessoas não entendem de onde o preço está vindo. Então, muitas pessoas tropeçam ao escolher os altos certos e escolher os baixos certos, tentando vender a descoberto aqui sem perceber que este é um nível baixo em um período de tempo longo. E este é um ponto alto em uma estrutura de tempo maior. Então, se você se confundir e não entender que isso é uma tendência intermediária entre o alto e o baixo, você vai se prejudicar nas suas negociações. Se você estiver muito confuso sobre qual alto e baixo está protegido e qual não está, lembre-se desta regra: o alto tem que vir do baixo. O pico em uma estrutura de tempo mais longa tem que vir do ponto baixo em uma estrutura de tempo mais longa. Então veja que este pico em uma estrutura de tempo mais longa veio do ponto baixo em uma estrutura de tempo mais longa. Então, quando essa mínima é quebrada, isso é uma mínima intermediária. Isto não é uma verdadeira mudança de estrutura de mercado, quero dizer, é uma quebra ou mudança de estrutura de mercado, como quiser chamar, mas é no prazo intermediário, é na mudança de prazo inferior e até irmos abaixo deste mínimo, todo este prazo superior será otimista. Como você pode ver, estamos subindo e fazendo máximas mais altas no quadro de tempo maior e até rompermos a mínima do quadro de tempo maior. Não vamos ser pessimistas nesta fase, é otimista, então continuamos procurando configurações otimistas até termos uma ruptura pessimista. Então a alta tem que vir da baixa, a alta tem que vir da baixa anterior. E é assim que você sabe que é uma alta de longo prazo. Assim como este baixo vindo deste alto de alta no tempo, este baixo não veio deste alto, este baixo de alta no tempo não veio deste pequeno alto, porque este alto não veio de uma baixa no período de tempo alto.
Então, quando estamos procurando as operações, queremos estar do lado certo do mercado. Então, isso pode ser uma tendência de período de tempo alto, e dentro disso, podemos negociar para descer aqui. E subindo novamente, estabelecendo um novo topo, e depois que o topo é estabelecido, estamos buscando o retorno para a área anterior de ação de preço. Lembre-se, pelo menos 50%. Então, poderíamos estar comprando toda essa tendência aqui, realizando lucro no topo e depois esperando um retorno para a área para comprar novamente. Conseguir um novo máximo, então, muitas pessoas ficam confusas quando mudamos a estrutura intermediária e pensam que, porque mudamos a estrutura, vamos imediatamente começar a cair e ultrapassar a mínima. Nós podemos fazer isso, mas antes de fazermos isso, precisamos ver se podemos ter uma reversão, porque estamos otimistas, nós esperamos um topo mais alto. Então, quando temos a inversão de baixa em um período de tempo menor, nós apenas sabemos que estamos descendo e estamos começando uma retração para voltarmos a subir mais alto. Então, o que fizemos foi sair dessa área anterior de ação de preço, oferta e demanda, como quer que você chame, não vou me prender aos termos, mas área anterior da ação de preço, negociamos através dela, então agora essa área anterior se torna demanda abaixo de nós, torna-se uma área válida para continuarmos comprando para estabelecer um novo máximo, então antecipamos preço chegando aos nossos níveis. Talvez esta seja uma área não mitigada ou algo assim aqui, que está varrendo a mínima aqui. Talvez haja um desequilíbrio lá, talvez haja um bloco de ordens. Lá tudo funciona, todos os conceitos vão funcionar. Apenas se você conseguir ficar no lado certo do mercado, então quando estamos fazendo máximas mais altas, você deve estar otimista no período de tempo maior, entendendo essa tendência intermediária. Está tentando encontrar um fundo e depois que essa inversão acontece aqui, poderíamos ser compradores aqui e tentar superar este topo. E isso vai funcionar em todos os prazos. Em todos os prazos vai parecer mais ou menos igual, quero dizer. A ação do preço não vai ser perfeita assim. Mas vamos ter máximas nos prazos maiores, mínimas nos prazos maiores e tendência intermediária entre esses, e é aqui que o playground das instituições predadoras está. Playground institucional e o cemitério de varejo, porque entre todas essas altas e baixas, o preço pode fazer o que quiser. Então, a tendência intermediária entre altas e baixas vai nos dar uma indicação da inversão. Procuramos este padrão de reversão, o mesmo padrão de reversão de que falávamos no vídeo anterior. Você espera por esse padrão, e porque está esperando uma continuação de alta, você sabe que esta é uma entrada aqui, e isso poderia ser uma entrada de 1 hora, com uma reversão de 1 minuto ou 5 minutos, e depois que entramos, mantemos até o próximo pico ser atingido. Esta é a estrutura básica do mercado, e como ele se move, e você pode tirar vantagem, mas só acertará suas operações se entender para onde o mercado está indo. Se você entender qual é a tendência atual, qual é a tendência intermediária atual, então aqui está o gráfico de 1 hora do ouro, e você tem a tendência geral em vermelho, e você tem uma tendência intermediária entre elas. Então, vamos começar aqui. Como você pode ver, tivemos uma alta e depois uma quebra abaixo. Então, agora o preço voltou. E nos dar uma entrada aqui na área anterior e começamos nosso movimento para baixo. Então, você pode ver que há uma oscilação aqui, há uma consolidação. Então, muita gente está se atrapalhando aqui, certo? Talvez estejam tentando acertar o fundo e estão se empolgando com essa subida. Há um pavio aqui, então como você pode ver, talvez as pessoas tenham ficado animadas. Após a manipulação da distribuição para cima, vamos para a lua? Bem não quebramos a alta importante. Até quebrarmos essa alta, o preço pode fazer o que quiser entre esses pontos de oscilação, e é aí que todos os varejistas estão sendo derrotados. Então,
tivemos esse impulso para cima, todos ficaram animados e estamos a descer lentamente. E esta é uma tendência intermediária aqui e a última alta protegida está bem aqui. Então, quando temos este impulso para cima e para baixo, há muitas emoções envolvidas nisso. Então, você pode ser um vendedor sempre que tivermos essas subidas. Até termos essa inversão de tendência intermediária, como aqui onde ela inverteu este ponto alto, foi rompido aqui e o preço voltou para nos dar uma entrada, um salto a partir do desequilíbrio, como quiser chamar, e começamos a subir. Mas nosso ponto alto protegido está aqui. Este é o último ponto alto protegido porque este ponto alto veio do ponto baixo do período de tempo alto. Este ponto baixo do período de tempo alto veio do ponto alto do período de tempo alto. Ponto baixo do período de tempo alto, ponto alto do período de tempo alto. Então, qualquer coisa entre os pontos de oscilação, veja, continuamos a fazer novas mínimas até termos uma inversão de tendência intermediária. Então, agora estamos procurando alta e agora estamos olhando para este topo e se conseguirmos fechar acima deste topo, este seria uma tendência de alta agora, mas como não fechamos acima deste máximo, apenas voltamos e mitigamos esta área não mitigada ali. E o que fizemos foi começar a construir nossa tendência de alta. Acho que houve um fechamento de tendência de alta para cima. E então, boom, quebrou a tendência aqui e começou a descer. Então, isso é uma quebra na tendência intermediária. Então, voltamos para este swing e é aqui que rejeitamos o último movimento para cima, antes de o preço fazer uma nova mínima. E o último movimento para baixo antes de o preço fazer uma nova máxima. E é aqui que procuramos posições longas, se esperamos que esta tendência continue. Mas, na verdade, invertemos isso aqui, então provavelmente estamos atacando esta mínima. Após essa inversão, apenas um exemplo de como eu analisaria a tendência. Então, vamos falar sobre a maneira correta de medir essas áreas anteriores de ação do preço, quais áreas estamos escolhendo aqui, em quais áreas estamos colocando nossos FIBs, e muitas pessoas pensam que é isso que Dave está ensinando, que é isso que estamos medindo aqui, e não está correto. Estamos medindo uma área de ação de preço anterior, e após o preço atingir uma nova máxima, esperamos que o preço volte para a área anterior de ação de preço. E como eu estava falando, meu último vídeo, esperamos que o preço volte pelo menos a 50%. Agora você me vê usando 30%, 50% e 70%. Bem, às vezes o preço não volta completamente para 50%, às vezes podemos ter um toque a 30%. E realmente existem 3 cenários principais. Você sabe que o preço pode tocar na área e ir, o preço pode entrar na área pelo menos até 50%, ou o preço pode varrer os mínimos e criar um fundo duplo e continuar subindo. Então, esses são os cenários que você precisa testar. Você precisa ir para seus gráficos e encontrar essas configurações, certo? É fácil de encontrar em qualquer tendência. Observe como o preço volta para a área e o que ele faz aqui. Para você entrar apenas através do backtesting, você vai perceber as melhores áreas para entrar. Eu estou apenas te dando um framework. Não vou te dar sinais. Não vou te dizer como negociar. Vou te dar a estrutura e você precisa perceber por si mesmo como vai negociar. Existem diferentes traders. Há alguns traders que querem apenas esperar horas até sua entrada em um prazo de 1 hora ou algo assim. Ou você pode fazer scalping nesses pequenos movimentos para baixo e depois o movimento para cima, pode fazer o que quiser, mas este é o framework. E você precisa entender o que está fazendo antes de fazê-lo, por isso sempre vou dizer para lucrar no modo de demonstração primeiro, porque tudo isso acontece em uma conta ao vivo com fundos reais, em todo lugar e a todo momento, em todos os períodos de tempo. E você precisa simplesmente ser lucrativo com isso. Você precisa criar regras em torno desses padrões sobre expansão de mercado e reversão de mercado, que você verá. Cada reversão é quase a mesma. Então, o mesmo
com as posições vendidas, você tem a área anterior de ação de preço, por último movimento de alta, antes de o preço fazer uma nova mínima. O último movimento de alta, antes de o preço fazer uma nova mínima. Então, se continuarmos vendendo, a descoberta aqui, antecipamos que o preço volte para a área anterior. Área anterior, o último movimento de alta, antes que o preço atingisse um novo mínimo, e o último movimento para baixo, antes que o preço atingisse um novo máximo. Essa é a área que você está medindo, então será gráfico de 1 hora. Estamos esperando a confirmação no prazo menor. Padrão de reversão na zona importante que você identifica. Não estamos fazendo uma negociação no topo do intervalo e tentando captar essa expansão. Não estamos fazendo isso porque, como eu estava dizendo no vídeo anterior, certo, não compre caro e não venda barato. Apenas compre baixo e apenas venda alto. Então, se este é o intervalo, por que você está comprando no topo do intervalo? Ou, quer que você está comprando, essa aqui está a melhor oportunidade. E se você continuar vendendo, a descoberto, depois de termos uma recuperação e temos uma reversão em um período de tempo mais baixo, o que você está fazendo? Tivemos uma reversão de tendência intermediária e você ainda está vendendo a descoberto. Depois que o tempo gráfico alto fica otimista, é onde todas as perdas começam a acontecer, por não entender o viés da narrativa de tempo gráfico alto. E uma vez que o preço rompe e você espera voltar para a sua área, então você espera a sua reversão. E de qual reversão? Estou falando desta reversão. O padrão que eu disse a você, que o Dave lhe disse para procurar em seus gráficos em todos os lugares e encontrar, e isso é o que você vai encontrar nos tempos gráficos menores, mesmo em tempos gráficos maiores, o mesmo padrão de reversão. Então, novamente, temos o preço se movendo para baixo. E então o que vemos é um movimento para cima, rompendo essa alta anterior. E então desce para a área anterior da ação de preço, o último movimento para baixo, antes de o preço atingir uma nova alta. Essa é a área que estamos medindo e essa é a melhor entrada. É o mesmo para as vendas. Temos uma tendência de alta. E temos uma falha, temos uma quebra de estrutura e voltamos para a área anterior, o último movimento para cima, antes do preço cair, antes do preço fazer uma nova baixa. Essa é a área que precisa ser mitigada, e se a área não for mitigada, queremos deixar essa área para o futuro, porque quando o preço voltar para essa área, podemos ter uma boa reação. Podemos ter talvez um scalp short, ou talvez uma continuação short. E novamente, como eu disse, você não quer estar perseguindo essas coisas. Você quer pegá-lo na área certa, porque é aí que está a melhor oportunidade. Esse é o lugar onde as negociações têm a maior probabilidade de sucesso, porque pode reverter depois que este fundo é varrido. Pode simplesmente ir assim em reversão. Você não quer estar perseguindo no fundo da faixa, se estiver revertendo. Você quer, pelo menos, capturar algo. Se você entrar aqui, você quer capturar algo, pelo menos quando estiver revertendo. Por isso, você deve ter regras para a entrada. Não compre alto no topo da faixa e não venda na parte inferior do intervalo. Não venda baixo. Então aqui está, novamente, o esquema simples. O preço não vai parecer assim perfeito o tempo todo, mas a ideia é a mesma. Temos pontos de oscilação em um intervalo de tempo mais elevado. Temos máximos de longo prazo e mínimos de longo prazo, e entre eles temos uma tendência intermediária. Então, quando a tendência está rompendo para alta, quando este topo é quebrado, antecipamos um retorno à área anterior da ação de preço, o último movimento para baixo antes do preço fazer um novo. Este é o último movimento de alta amplitude para baixo antes do preço atingir um novo máximo. Este não é o último movimento para baixo antes de o preço atingir um novo máximo. Não esse pequeno movimento.
Este é intermediário. Mover, isto é intermediário. Mover para este pico e, após esse movimento intermediário ser quebrado, esperamos uma continuação de baixa na tendência intermediária até vermos uma reversão da tendência intermediária ou eliminarmos a mínima. Mas porque estamos na fase de alta, como tivemos essa ruptura aqui, estou esperando que o preço suba, você sabe, por volta de 30, 50 ou 70 da faixa anterior. Então, depois de vermos a tendência intermediária virar para altista, esse é nosso sinal para entrar e começar a atacar esses máximos e, em última análise, nosso objetivo é continuar subindo e alcançar um novo máximo. E, após atingirmos um novo máximo, antecipamos voltar para o intervalo da ação de preço anterior. E se não virmos uma inversão aqui, como não vimos aqui, e o preço simplesmente caiu e quebrou aqui, sem problema, não há negociação, certo? Não temos um padrão de reversão, não queremos entrar na negociação. Então, o que vemos após essa continuação para baixo, então toda essa fase de alta está rompida. Agora estamos descendo em um período de tempo mais longo. Em uma visão mais ampla, é onde muitos traders vão se perder, negociando contra uma tendência de alto prazo, uma inclinação de alto prazo. É isso que você pode usar para a inclinação de alto prazo para a sua inclinação diária. Então, se a tendência é de alta e acabamos de reverter, abrimos aqui. Na quarta-feira pode haver exceção asiática, descemos em Londres, fazemos uma reversão e continuamos em Nova York para capturar todo este movimento aqui, porque entendemos que esta é uma tendência de alta e há um dia clássico de compra para o pessoal do ICT, mas o dia clássico de compra só vai funcionar em um fluxo de ordens de alta. Não vai funcionar aqui, o dia clássico de compra não vai fazer isso aqui, porque estamos em queda. Talvez haja um dia clássico de venda aqui e aqui, talvez tenhamos um seek and destroy ou algo assim, mas o mercado se move por causa do prazo maior. Estrutura, qualquer que seja a estrutura do tempo gráfico mais alto, vai influenciar esses movimentos. Então, poderíamos negociar isso de várias maneiras. Se você é um scalper, fazer scalping nesses pequenos movimentos aqui no gráfico de 1 minuto e ter o gráfico de 1 hora como guia, ou o gráfico de 15 minutos como guia, você pode ter o gráfico de 1 minuto como guia. É o que tenho feito e adoro. Adoro scalping, não tenho que horas e mais horas pela minha entrada, posso entender a estrutura em alta de tempo. E se começarmos a subir, eu entro nesses pequenos retrocessos. E eu posso pegar essas pequenas oportunidades. Se você é um swing trader, poderia estar esperando a tendência de longo prazo de 1 hora se inverter para ver esses pontos de oscilação. E agora temos uma reversão em 1 hora, você vende a descoberto, até termos uma inversão, e você comprá-lo e procurar um novo pico. Mas isso pode demorar muito em 1 hora, você sabe. Isso pode demorar muito para se concretizar, então depende de você, vai depender da personalidade do seu tempo livre. Eu amo negociar. Eu adoro scalping, eu adoro negociar entrando e saindo. E eu costumava acreditar que isso é impossível. Mas é bem possível. Graças ao Dave, ele me mostrou o caminho e é bem possível. E tudo começa com a estrutura do mercado. Todas as ideias de trade, tudo virá do entendimento da narrativa por trás do preço. E todos os conceitos vão perder contra o mercado. Porque, como eu disse no meu tweet, a estrutura do mercado é o plano e os conceitos e diferentes indicadores descrevendo como o preço se move, como o preço chega a esse destino. Então, antes de romper essa alta, provavelmente vai recuar e reverter e depois ir para a alta. Não vai subir direto. Significa que há mercados que apenas sobem diretamente, mas mesmo quando estão subindo diretamente, há recuos intermediários. Se você está tentando aplicar o ECT Breaker aqui e ele falhou,
porque você não está entendendo o panorama geral de longo prazo. Não falhou porque o conceito não funcionou. Tudo funciona, tudo funciona. Mas sua falta de compreensão da narrativa adequada vai te atrapalhar. Então, nunca culpe a ação do preço, nunca culpe diferentes conceitos, porque todos eles funcionam. Os conceitos de Dave funcionam, os conceitos de ICT funcionam, tudo funciona. Você sabe, os desvios padrão, a teoria do caos, tudo funciona. Os ciclos baseados no tempo, tudo funciona. Mas, se você aplicar na hora errada e no lugar errado, você vai se dar mal e ser interrompido e vai continuar culpando outra coisa que não tem nada a ver com a ação de preço. Só porque é segunda-feira e um feriado bancário, o algoritmo não para de funcionar. A principal coisa é que está fazendo a mesma coisa repetidamente. Mas durante a sessão asiática, sessão de Londres, sessão de Nova York, temos mais volume, temos mais volatilidade, o preço vai se mover drasticamente, com maior volatilidade, tudo vai parecer um pouco diferente aqui e ali, mas, of the sort, a fundação disso sempre será você nunca culpará nada além de si mesmo por seus erros, porque o mercado é perfeito. Ele sempre segue a tendência. Ele sempre tem uma tendência de alta em um prazo maior que ele está seguindo, e no prazo menor, de 1 minuto, está sempre entregando para os preços de prazo maior e está sempre fazendo a mesma coisa. Só não parece igual, certo? Então, não é que o mercado não estava perfeito hoje. Você que não estava perfeito hoje, você não percebeu a tendência de longo prazo, você não analisou isso corretamente, e nós todos somos humanos. É por isso que não vamos ter uma taxa de acerto de 100% o tempo todo. É possível, tudo é possível, mas novamente o mercado é perfeito, e se perdermos a negociação, é culpa sua. Então vamos seguir em frente. Quero reforçar este princípio, o último movimento para baixo, antes de uma nova alta, e o último movimento para cima antes de uma nova baixa. Então, vemos a ação do preço. Algum esquema aqui. Então, o que você tem é o último movimento para baixo. Antes do preço alcançar um novo topo, é onde está a oportunidade. E, como você pode ver, se fôssemos compradores aqui, teríamos alguns bons lucros, e então o preço entra em consolidação. E, como eu disse, não nos importamos com essa consolidação até que a mínima é importante, que esta seja quebrada, certo? Então, estamos consolidando, e aí você vê que essa tendência intermediária está quebrando. Então, aqui o último movimento para cima também está mitigando essa área de ação do preço, certo? Esta é uma mitigação de 50% aqui. Então, depois de quebrar essas baixas e quebrar essas baixas, voltamos para a área anterior. O último movimento para cima, antes do preço cair bem aqui, então voltamos para esta área e estamos descendo novamente. Não queremos medir esta área aqui. Estamos medindo a última subida antes de o preço fazer uma nova baixa. E o último movimento para baixo, antes que o preço atingisse um novo máximo, vamos nos aprofundar um pouco. E estes são os conceitos importantes que Dave ensina. E isso é o que está acontecendo entre os dois pontos de oscilação. E, claro, não vai ser sempre igual. Não vai se desenrolar da mesma forma que coloquei aqui no esquema. Então, aqui temos baixo e temos alto. O preço desce, faz uma nova mínima e depois faz uma nova máxima. Então, esta mínima veio desta máxima e esta máxima veio desta mínima. Então é isso que Dave chama de origem do movimento autoexplicativo, certo? É aqui que nós originamos este movimento para cima. Então, além disso, tínhamos outra área aqui que nunca acessou esta área original. Então, esta área não está mitigada. Nós vamos deixá-lo marcado para o futuro. E então temos esta área no topo, e esta área é responsável pela quebra de estrutura, você pode chamá-la de área responsável, e suporte responsável e demanda responsável, o que você quiser chamar, mas esta é a área responsável
pela quebra desta estrutura. Então, o que você vê o preço fazer é, às vezes, voltar e nos proporcionar operações longas a partir desta área. Não estou dizendo que vai para a Lua, eu estou dizendo que se torna uma boa oportunidade para comprarmos, então as operações longas fora desta área terão alta probabilidade, porque esta é a área responsável para a quebra de estrutura. Como você pode ver aqui, o que tivemos foi uma quebra superior de estrutura intermediária, retorna, varre as mínimas, faz uma espécie de duplo fundo e sobe mais alto e então falha e começa a fazer nosso movimento de descida para a área não mitigada agora. Não estou dizendo que vai acontecer assim o tempo todo, o preço pode continuar subindo após tocar nesta área responsável pela quebra de estrutura, mas queremos deixar ao ar a área não mitigada para o futuro, porque caso o preço volte a esta área é onde vamos estar. Muitas boas posições longas, se ainda estivermos em uma tendência de alta em um período de tempo maior, se isto for um estágio de alta. E é porque nós quebramos esse topo e estabelecemos que isso é agora uma nova alta. Então agora o que estamos procurando é voltar para esta área anterior de ação de preço, e é aqui que estamos procurando nossas compras. Então aqui temos 30, 50 e 70. Então 30 se alinha com esta área responsável, então isso se torna uma área muito boa para comprar e, com sorte, mantê-la por um período mais longo, mas se revertermos e quebrarmos esta área responsável, então antecipamos que o preço volte a negociar até a origem do movimento. E, se não for mitigado, essa origem do movimento se torna uma área de alta probabilidade que muito provavelmente se tornará uma boa oportunidade para comprar e, novamente, não precisa quebrar tudo, mas esta será uma boa oportunidade para as operações de compra. É assim que queremos escolher nossas áreas, porque não queremos negociar em qualquer lugar, certo? Não queremos começar a perseguir isso no topo da faixa. Queremos esperar que o preço chegue para a área e então, em prazos menores, estamos procurando configurações para esse padrão de reversão nos prazos menores, mas devido à estrutura, isso se torna uma área de alta probabilidade, onde podemos procurar por longas. Assim que violamos esta área, estou procurando por esta área aqui. E se negociarmos e fecharmos abaixo, bem, quebramos a tendência de alta no tempo gráfico mais alto e agora podemos procurar shorts, mas os principais componentes temos a origem do movimento e temos a área responsável pela quebra da estrutura. Essas duas áreas tornam-se de alta probabilidade para pegarmos longs a partir delas e depende de onde eles colocam na faixa, podemos obter pistas, certo? Temos 30%, 50%, 70%, então 70%, claro, é o maior desconto aqui, certo? Então, o maior desconto é onde queremos comprar nossos longs. Não queremos comprá-los a um preço premium, mas entendemos que ainda podemos comprá-los a um preço premium porque esta área responsável, novamente, isso pode ser apenas um rápido scalp aqui. E depende de qual período de tempo você está negociando. Isso pode ser um rápido scalp ou pode ser uma negociação de um dia inteiro. Isso pode durar semanas de negociação, o trade pode durar meses, depende de qual período de tempo você está negociando. Então, após este breakout, antecipamos que o preço volte ao nosso ponto de interesse, as nossas áreas importantes que marcamos antes, e uma vez que eles chegam lá, podemos observar o que o preço está fazendo e muitas vezes o preço irá formar este padrão. Temos um toque, quebrar a estrutura, voltar a proporcionar um fundo duplo para a continuação mais longa, para quebrar este outro ponto alto aqui. E novamente isso não vai parecer igual o tempo todo, mas aqui está um esquema para esse padrão. Então temos a quebra inicial da estrutura, certo? E esta é a área aqui responsável pela quebra desta estrutura. Então agora esta área se torna uma área importante e você pode ver que eu marquei que há um bloco de ordem. Então a última vela descendente que se torna um bloco de ordem institucional, como quer que chame, ICT
ou bloco de dólar recuperado. Não importa. É tudo a mesma coisa. Você marcou esta área e você vê o que o preço está fazendo. Tá bom, nós saltamos, quebramos a estrutura. Isso é um scalping rápido. Bem, salto, quebra de estrutura, voltando, fundo duplo, continuação. Se você vir esse padrão na área importante, você deve identificar a área primeiro. Não pode simplesmente procurar esse padrão em qualquer lugar. É aí que entra a narrativa. Isso é o mais importante. É isso que é o Santo Graal. O Santo Graal não está nos conceitos de ICT ou nos conceitos de Dave. Não está lá. O Santo Graal está em entender o que o preço vai fazer a seguir. O que está fazendo agora é entender o que o preço está fazendo, é entender o que você está fazendo. Você sabe o que está fazendo. Você está perseguindo isso para cima. Você sabe que você precisa identificar essa área e depois encontrar compras na área. Você sabe o que está fazendo, porque se você não sabe o que o preço está fazendo e se você não sabe o que está fazendo, isso é apostar e você vai perder todo o seu dinheiro. Vou te dizer isso agora mesmo. O mesmo que se você apenas assistir a este vídeo ou você assistiu à playlist do Dave e ficou empolgado e começou a negociar e não funcionou. E você perdeu dinheiro, o que você está fazendo exatamente. Você não sabe o que está fazendo. Fique lucrativo em uma demo primeiro. E então me diga que isso não funciona, porque funciona para mim, funciona para o Dave, funciona para muitas pessoas. E você está negociando isso sem nem perceber que está fazendo isso. Você está negociando a estrutura de mercado e está dizendo que subiu por causa das notícias ou subiu por causa de Jerome Powell. Ok, subiu por causa da estrutura, anterior que deu uma narrativa. Aqui está outro esquema onde temos uma tendência subindo, quebramos a estrutura e prevemos um movimento para baixo. Na área que você vê que há 30%, 50% e 70% deste último movimento para baixo, antes de o preço subir, estamos construindo esta linha de tendência de liquidez. E você pode esperar que após essa primeira quebra, essa liquidez da linha de tendência seja executada. Todo o caminho até a origem do movimento. Mas você não vai acreditar até testar isso. Você precisa prestar atenção no que o preço está fazendo quando chega à sua área. Um dia começa a voltar para aquele movimento anterior. O que está acontecendo aqui? Isto é o que você precisa estudar e entender o que o preço está fazendo, mais uma vez na origem do movimento, mais uma vez nos 30, 50, 70, e é isso que Dave ensina em seu mentoria privada, ensina um entendimento mais profundo de como o preço se move entre os pontos de oscilação, que tipo de fluxo de ordens está aqui, que tipo de fluxo de ordens está aqui, e aqui a toca do coelho é profunda. Mas até você entender os fundamentos e não for lucrativo com os fundamentos, isso não vai funcionar. Não vai funcionar, você precisa internalizar isso. Aqui está outro esquema. Vou reforçar alguns conceitos. Nós temos o rompimento. Saímos aqui, certo? Nós rompemos a estrutura aqui. Então, agora, depois de romper a estrutura, antecipamos um retorno para esta área. O último movimento de descida antes de o preço subir. Então, tivemos esta origem do movimento e o preço nunca voltou. Isso não foi mitigado, como você pode ver. O preço construiu esta área de oferta e demanda, responsável por esta área, responsável pela quebra inicial da estrutura de mercado. Então, o que fizemos? Voltamos para esta área, certo? Imprimimos nosso padrão e tiramos longo, rompemos essa máxima enquanto estávamos indo para o longo. Esta é a área responsável por essa quebra. Então, agora, quando estamos revertendo, estou observando esta área. Porque se começarmos a invalidar esta área e fecharmos abaixo dela, é um bom sinal de que podemos estar indo para esses mínimos e depois indo para esses mínimos. E porque estamos em um estado de alta e esta área está sem mitigação. Estou esperando um retorno após isso quebrar, estou esperando um retorno aqui e vou ficar de olho para ver se o preço sobe. E se não formar um padrão assim, em tempos menores, não vou comprar. Então, se você quiser uma indicação precoce
de que a tendência está quebrando, monitorar essas áreas que são responsáveis por algo responsável pela quebra. Há uma origem de movimento para esta tendência. Esta é uma origem de movimento. Então, aqui você poderia estar observando o salto e, se não tivermos um salto, você procura pela próxima área, que é a origem do movimento, que acontece de estar não mitigada. E isso terá uma alta probabilidade de que o preço possa saltar daqui. Você quer antecipar o preço vindo até você. E quanto maior o intervalo de tempo, mais tempo você vai esperar para que o preço chegue às suas áreas importantes. Então, dito isso, vamos explorar algumas regras e algumas regras de negociação simples que você pode testar e verificar nos seus gráficos e tentar experimentar em uma demonstração. Em uma demo primeiro, como ficar lucrativo na demo primeiro, eu não posso enfatizar isso o suficiente, porque, como o ICT diz, se você ignorar a demo, vai prejudicar sua experiência de aprendizado, porque você não sabe como. Em primeiro lugar, você não sabe como negociar e, em segundo lugar, você não sabe como gerenciar riscos. Então, o que você acha que vai acontecer com fundos reais? O que você acha que vai acontecer? Exatamente o que você acha. As pessoas ficam me perguntando, tipo, você vai comprar quando tocarmos no 30 ou 50 e você vai simplesmente deixar uma ordem limitada lá ou algo assim? Eu posso. Mas depois que esse padrão se desenrolar, o que você acha que eu vou fazer? Só colocar meu risco e simplesmente comprar cegamente. Porque chegou a algum nível de FIB. Não deve haver uma narrativa e regras por trás de você entrar em uma negociação. Então, aqui está uma lista simples. Número 1, varredura de liquidez. Certo? Então, isto é assumindo que estamos em uma fase de alta, certo? Tudo isso assume que estamos voltando para a área importante. Assumindo que você já identificou que esta é uma área importante. Você já identificou que esta é uma origem do movimento e você quer comprar, quer ser um comprador aqui, somente depois que tivermos um bom padrão de reversão acontecendo. Então, número 1, varredura de liquidez. Você quer ver quando o preço está entrando na sua área e começa a reverter. Você quer ver alguma baixa sendo varrida. Então, essa baixa foi varrida. E provavelmente você sabe que há desequilíbrio abaixo dela. De novo, tudo funciona. ICT, FVG, qualquer FVG inverso poderia ser. Quem sabe? Mas então a parte importante é que queremos varrer algum tipo de liquidez de faixa interna. Primeiro, porque é aí que estão as paradas de perdas do varejo. Eles continuam ajustando as paradas de perda na tendência. Então, varremos as mínimas. Essa é a condição número 1. Condição número 2, tocar na zona abaixo. Então, o que normalmente temos é a consolidação em cima da zona. Você pode ver que estamos consolidando muito, então rompemos e tocamos na zona abaixo, que é a nossa zona importante. Então, temos um padrão de reversão certo. Este é o nosso padrão de reversão. E queremos entrar no número 3, e no recuo após este máximo ser rompido. É aqui que eu talvez colocaria uma ordem limite, e se eu não estiver nem mesmo confortável com isso, vou entrar em períodos de tempo ainda menores e procurar o mesmo padrão nesses períodos menores e reduzir ainda mais o meu risco, e eu não estou mais arriscando tudo isso. Estou arriscando apenas este pequeno atraso aqui, stop loss abaixo desta mínima. Então, isso já poderia ser uma primeira negociação que você pode fazer no padrão de reversão. Mas se você quiser mais confirmação, está procurando a violação do SND responsável pela quebra da mínima. Então, quebramos o lento. Não quebramos este fundo. Quebramos este fundo e esta é a área responsável por quebrar o lento. Então, se violarmos esta área, isso nos dá uma pista de que vamos para este topo. Nos dá uma pista de que esta tendência de baixa provavelmente está acabada e já tivemos a nossa indicação de que essa tendência acabou porque tivemos essa reversão altista e isso é uma confirmação extra de que o preço está subindo. E pode haver outra entrada aqui e subir. Mas isso só vai funcionar se você entender a tendência de longo prazo para onde o preço está indo. Estamos otimistas ou pessimistas em um período de tempo alto e é tudo a mesma coisa.
e eu não estou realmente mostrando nada de diferente do que você já está fazendo. Estou trazendo sua atenção de volta para a estrutura do mercado e suas configurações só vão funcionar dentro do contexto e da narrativa do que o período de tempo alto está fazendo. Então aqui você tem o breaker, certo? Você tem o bloco de ordem ICT ali, bloco de ordem recuperado aqui, ou seja, o que for, FWG aqui, liquidez da linha de tendência, certo? Há uma mudança na estrutura de mercado para baixista, há uma mudança na estrutura de mercado para alta. Outro breaker, certo? Talvez breaker e unicórnio ou algo assim. Há a onda de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, onda de Elliott. Tudo vai funcionar. A linha de tendência, certo? Quebra de linha de tendência, reteste da linha de tendência, desce. Tudo funciona se você conseguir entender para onde o preço está indo. E então você precisa entender o que está fazendo. Se você tiver ambos, você será bem-sucedido. Se você souber para onde o preço está indo e souber o que está fazendo, sabe que não será impulsivo, certo? Você tem regras para uma entrada. Você sabe como gerenciar o risco. Se você tiver ambos, pode analisar a tendência e gerenciar o risco. Você vai ser um grande trader, mas sem entender a narrativa, isso não vai funcionar. Porque você pode ficar otimista no lugar errado, na hora errada. Talvez você fique otimista aqui porque tocamos novamente nesta área não mitigada. Talvez você comece a entrar em long aqui e depois fique chateado porque foi estopado. Isso não é entender o que está acontecendo no quadro de tempo superior. E todos os problemas serão resolvidos se você conseguir entender. Até que o período de tempo maior está fazendo para que você não se confunda dentro da tendência intermediária. Vamos fazer uma análise de cima para baixo do Nasdaq e ver se podemos encontrar algumas negociações aqui, certo? Mas vamos começar pelo mensal. Então, o que temos aqui? Nós temos tendência de alta no mensal, certo? Temos retrações, novas máximas, novas mínimas. E veja que aquela vela não fechou acima da máxima. Então, continuamos subindo, nova alta, nova baixa, nova alta, fechamento abaixo, nova baixa, certo? E continuamos a ir para baixo, então alto, baixo, e agora fechamos acima, agora temos este alto aqui, então isso é o que está acontecendo no período mensal, certo? Voltamos para baixo, e esta é a tendência intermediária dentro do mensal, então temos esta área, esta é também a origem do movimento, certo? E agora voltamos para ela, voltamos para a origem do movimento, certo? Então, agora, o que estamos procurando? Quebramos esta tendência intermediária. Agora, quebramos esta tendência intermediária. Estamos procurando a reversão aqui dentro, certo? Vai reverter para baixo e talvez testar esta área? A área anterior de movimentação de preço. Então, será que vai voltar para baixo? Estamos indo para aqui, nesta área. Então, estamos negociando entre estes dois, agora mesmo. O último movimento para baixo, antes do preço atingir um novo máximo. Máxima intermediária, certo? Então, novamente, ainda não fizemos uma máxima mais alta, embora eu esteja pessimista com o mercado. Quero dizer, não nego que possamos continuar subindo. Não nego isso porque ainda estamos num período mensal. Você sabe, ainda estamos nessa tendência. Não estou negando isso, só estou dizendo que poderíamos cair antes de subir, o que seria um movimento saudável. Esta área nunca foi mitigada, certo? Esta é uma área não mitigada. Então, se a área não for mitigada, existe uma probabilidade de voltarmos lá. E é aqui que o Smart Money, você sabe, estará acumulando. Você acha que o Smart Money está comprando aqui? Ou eles gostariam de ter preços mais baixos? Eu não estou negando o fato de que podemos continuar subindo. E a outra citação do Dave, que eu adotei. Negocie o que você vê e não o que você pensa. Então, embora eu possa achar que estamos chegando a isso, área, vou negociar o que estou vendo no gráfico. Não vou simplesmente vender aqui e esperar por esta área, porque eu não sei. Ninguém sabe. Apenas queremos seguir a estrutura, certo? Esta é a estrutura. Agora, esta tendência, a grande tendência, certo? A grande tendência está quebrada. Então tivemos a tendência intermediária que nos trouxe até aqui e agora a tendência intermediária quebrou para cima. E agora?
entramos nesta área responsável pela quebra, também uma origem do movimento. Então é aqui que estamos, em uma base mensal, vamos aproximar na semanal e ver o que temos na semanal. Então esta é uma tendência maior, vou apagar isso. Esta é a tendência intermediária. Tivemos algo assim, certo? Apenas seguimos os fechamentos de velas máximas e mínimas. Certo. Há outro fechamento de candle no máximo. E olhe para isso. Nós rompemos abaixo o fundo protegido, abaixo deste último fundo de oscilação. Então isso é uma quebra da estrutura de mercado. E isso está voltando para a área. Está voltando para a área anterior na subida, antes do preço cair. Então, o que eu estou esperando é isto. Eu ainda vou negociar o que estou vendo, mas o que estou pensando é isto. Estou esperando que o preço caia, porque estamos em um quadro de tempo mais longo, rejeitando em uma área de tempo alto e agora voltando para baixo. Acredito que sim. Essa é a minha análise, novamente. Não é um conselho financeiro, mas isso é o que estou vendo no gráfico. Então o importante aqui é que nós quebramos a estrutura. Então antecipamos uma retração, certo? Existe um FVG ali. Você sabe que há um FVG. Nós entramos nesse FVG, nós entramos no bloco de ordens. Há um bloco de ordens aqui, certo? São todas as confluências se acumulando umas sobre as outras. Certo. É tudo a mesma coisa. Mas onde estamos? De onde viemos? Certo. Então, isso ainda não é otimista. Quero dizer, a tendência intermediária é de alta. Mas se quisermos, você sabe, ter máximas mais altas continuando, queremos fechar acima dessa máxima, voltar na área e continuar. Até agora não estamos fazendo isso. Até agora estou vendo uma reversão em um gráfico semanal. E agora, provavelmente, vamos essa área primeiro, que é responsável por essa quebra. Então essa área é responsável por essa quebra. E se desistirmos desta área, tem uma indicação para nós investigarmos esta área anterior. E lá existe uma origem do movimento. Mas a origem do movimento está, você sabe, sendo mitigada. Esta área anterior foi bastante mitigada. E especialmente esta, que é responsável pela quebra, essa não é uma área mitigada de forma alguma. Então, muito provavelmente, estamos indo para 13.000 no Nasdaq. E, então, veremos se podemos continuar subindo ou não. Então, vamos continuar ampliando para o diário. Ao diário, é a mesma tendência. E veja, muitas pessoas pensam agora que nós, porque quebramos essa tendência intermediária, mas o importante é que quebramos essa tendência, certo? Nós quebramos isso. Então, porque quebramos isso, isso se torna um retrocesso para entrar no mercado de venda a descoberto. Então, o que temos é este padrão, certo? É o mesmo padrão, o tempo todo. Rompimento de estrutura, volta, adeus mercado, em alta terminou. Então esta é a minha projeção para o Nasdaq continuar caindo. Veja, isso é uma tendência intermediária aqui, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Esta é a tendência intermediária aqui, começa a romper, está rompido aqui, e então chega perto abaixo do fundo protegido. Este não é um fundo protegido aqui, porque este fundo veio de um topo intermediário. Esta baixa veio de uma alta de longo prazo, criada como alta de longo prazo. Esta alta de longo prazo veio desta baixa de longo prazo, e esta baixa está toda aqui. Então isso se torna uma mudança na estrutura do mercado. E é por isso que estou tão pessimista agora mesmo, e acho que acabamos de entrar nesta área anterior da seção de preço aqui. E é por isso que acho que começamos a descer agora. Mas é claro que ainda podemos subir um pouco e depois descer, não sei. Vou negociar o que vejo, e é por isso que gosto de negociar em intervalos de tempo menores, sabe? Até mesmo um intervalo de 5 segundos, 15 segundos, e ter um guia com 1 minuto como o meu fluxo de ordem de alta escala temporal e viés de alta escala temporal. Então vamos continuar ampliando para 1 hora
É uma hora. O que você vê? Em uma hora, nós temos uma quebra de estrutura, certo? Em uma hora. Deixe-me apagar isso também, bem. Nós sabemos que estamos na zona de distribuição, ou como você quiser chamar, mas nós temos essa tendência, certo? Estávamos fazendo mínimas mais baixas e então revertimos. Então, esta é uma tendência de alta. Agora, esta é uma fase de alta. Então, voltamos para a área anterior de ação de preço e saltamos de 70%. Aqui, você vê isso? Saltamos de 70% do atraso anterior, o movimento para baixo antes do preço romper para cima, então viemos romper a área responsável pela ruptura e tocou na origem do movimento, não mitigado. Esta é a origem do movimento. E tocamos nela e a mitigamos. Tocamos e preenchemos este desequilíbrio varrendo as mínimas. Aí está a sua negociação que eu estava descrevendo. A mesma coisa ao setup no gráfico, temos uma área não mitigada. Aqui isso quase parou aos 30. Então, eu acho que isso ainda está não mitigado ou algo assim. Mas isso não é o importante. Eu quero ver o que o preço está fazendo aqui dentro. Então, se aproximarmos, você pode ver que o preço varreu essa liquidez, tocou nesse desequilíbrio e disparou. Isso foi suficiente para o preço entrar na área, mitigá-la e subir, certo? Assim que você vê isso acontecendo, você começa a procurar pela inversão de alta. Então, temos baixo, alto, baixo. Alta é quebrada, outra baixa, e então, eventualmente, esta alta é quebrada. Então, isso é uma reversão altista intermediária no gráfico de uma hora, e estamos seguindo o fluxo de ordens diário. Certo? Em um diário, isto é uma tendência intermediária de alta bem aqui. Então, nós tivemos o alto baixo e o alto foi quebrado. Fechamento acima, veja, a vela verde fechou acima ou o máximo anterior. Então, agora estamos otimistas. Assim, quando voltamos para esta área, entendemos que isto se alinha com 70% do movimento anterior para baixo. Então, novamente, movimento para baixo antes do preço, fazer um novo máximo, após fechar acima deste máximo. Temos o preço voltando até os 70%. E quando ampliamos para uma hora, há essa origem de movimento que coincide com os 70%. E nós temos aquele FVG e temos aquele contato na zona anterior. Se estamos seguindo nossas regras, queremos ver a varredura de liquidez, contato na zona abaixo, padrão de reversão, violação de SD e alvo alto. Então, estamos seguindo as mesmas regras, temos a varredura de liquidez. Tocando na área anterior de ação de preço, também temos um desequilíbrio, o que é ainda mais uma confluência, e temos um padrão de reversão aqui, certo? Ele virou para alta ali e voltou para a área anterior de ação de preço. Aqui você vê que esta foi a área responsável pela quebra desta estrutura. Então, esta área torna-se importante e agora esta área aqui pode ser usada para a subida. E então nós estabelecemos outra área em cima disso, nós tocamos nela, há um fechamento sobre ela e nós disparamos para cima, ultrapassando esses máximos. Se você quiser procurar a ASD responsável pela quebra, você sabe que isso aqui é o oculto. Você sabe um fractal ou, em tempos gráficos menores, isso será uma zona de oferta e demanda. E você sabe que esse despertar assim, você quer focar no último movimento de alta antes do preço romper a baixa. Então, como pode ver, houve um movimento para cima lá, você sabe, movimento para cima lá, há um movimento para cima lá antes de quebrar as mínimas, mas isso é basicamente ali que havia a área responsável por quebrar essas mínimas aqui. E esta é a área responsável por quebrar esta mínima. Então, quero dizer, você pode usar ambas e ver uma vez que negociamos acima. Essa área também foi uma quebra de estrutura de mercado, porque fechamos acima desta vela. Então, agora o cenário é de alta.
e estamos procurando por configurações de alta dentro de zonas importantes, certo? Queremos identificar zonas importantes, porque muitos de vocês provavelmente queriam esperar pelos 50, mas ele nunca voltou. Apenas veio para a área responsável pela quebra de estrutura e disparou mais alto. Então, ali poderia haver uma negociação em 1 hora. Este é um setup de 1 hora. A configuração de alta probabilidade, porque entendemos que diariamente é altista e 1 hora voltou varrendo essas baixas. Você sabe que muitas pessoas vão estar gritando como, oh meu Deus, isso é uma quebra de estrutura, estamos indo para baixo e vamos, você sabe, reverter. Mas eles não entendem que isso é uma inversão de estrutura de mercado de alta e que só estamos voltando para subir mais alto. E onde descemos até 70%, 30%, 50%, 70%. Por isso você não quer apenas comprar cegamente nesses níveis. Sim, eles podem oferecer algum impulso, sabe? Um pequeno lucro rápido, talvez. Mas no final das contas você quer esperar pela reversão ocorrer. Você quer esperar pela mudança na estrutura do mercado e então comprar. Então, onde comprar isso? Quando o preço quebrou a estrutura e voltou para testar a mesma estrutura, onde está a melhor oportunidade. Então, essa área, agora mitigamos isso. Essa defasagem está mitigada, voltamos e testamos esse 70 e saímos mais alto, certo? Então, agora temos essa área. Certo. A última movimentação para baixo antes do preço subir. Então, agora estamos voltando para esta área. Então, novamente, se você não sabe o que está acontecendo, siga a estrutura do mercado. Então, depois de quebrarmos, certo, esta é uma tendência intermediária, certo? Então, começamos aqui. Houve uma alta que foi rompida embaixo aqui, outra alta foi rompida. Continuamos até que essa alta seja quebrada. E houve um erro lá, mas tudo bem. Outro pico. E agora temos uma mudança. Você vê a mudança e agora estamos indo mais baixo e agora temos outra mudança. Então tivemos uma mudança na estrutura do mercado aqui. Chegamos aos 30%, certo? Chegamos aos 30% aqui e revertimos. Então estamos indo para este máximo. Agora eu não sei, talvez eu não sei e eu realmente não me importo se vai subir ou não. Estou procurando a oportunidade e se começar a subir e começar a reverter isso, pode ser uma boa compra aqui, certo? Isso pode ser uma boa compra, mas agora precisamos observar isso. Se começarmos a reverter abaixo daqui, então provavelmente vamos mover a origem bem aqui, nesta zona aqui, depois que rompemos aqui. Certo? Este é um ponto baixo, baixo, mais baixo, baixo, e nós rompemos a um intervalo ali, é claro, e muito provavelmente vamos preencher esse intervalo e se não conseguirmos pular desta área, bem, estamos indo para baixo, certo? Se não conseguirmos inverter esta área, já tivemos uma inversão, mas ainda podemos voltar a inverter para baixo, porque, como eu disse, entre o máximo e o mínimo no período diário, a alta e a baixa, o preço pode fazer o que quiser. E podemos segui-lo nos intervalos de tempo mais baixos. E é assim que o seguimos. Então, se rompemos essa baixa aqui, eu esperaria que o preço voltasse e começasse a preencher isso, mitigando isso. E vamos nós ir mais para baixo a esses mínimos que podem ser varridos. E isso está certo, 70% está bem aqui neste FVG abaixo desta consolidação, abaixo dessas mínimas. Isso se torna um alvo muito atraente para os varejistas serem liquidados e para o dinheiro inteligente acumular posições. Então, se você estiver negociando no tempo gráfico alto, é isso que você espera. Você espera ver que agora temos um movimento de alta e o preço provavelmente voltará para mitigar essa área até a origem do movimento. E depois que retornar à origem do movimento, procuramos o padrão aqui para executar o padrão de reversão. E então, todos entramos nos tempos gráficos mais baixos para tentar romper essa alta, certo? Este máximo intermediário, então esperemos ir para este máximo. Bem, primeiro de tudo, precisamos romper este máximo e depois este máximo.
mas a tendência é de alta, e entendemos isso. Então, nosso alvo são os máximos. E quando o preço voltar a descer, nossa expectativa é um padrão de reversão. E é aí que está a nossa entrada, para entrar e atacar esses máximos. Espero que este vídeo traga ainda mais clareza sobre como entender a estrutura do mercado novamente. Se quiser um entendimento mais profundo, eu recomendo fortemente que você se inscreva no Discord do Dave e assista à lista de reprodução gratuita dele primeiro. Vou deixar você com isso, um padrão simples, e vá testar esse padrão, porque só testando você vai conseguir ganhar confiança e você vai treinar seus olhos e seu subconsciente para antecipar este padrão, para ver este padrão se desenrolar em tempo real. E essa é a única maneira de aprender. Você não vai aprender comigo dizendo onde entrar e onde sair, ok? Se você tiver perguntas e se tiver gráficos para eu olhar, basta comentar nos meus posts no Twitter. E eu tentarei responder. Você também pode comentar aqui fazendo perguntas e tentarei responder a todos. Mas dito isso, pessoal, muito obrigado novamente por assistir. O primeiro vídeo bombou, mais de 50 mil visualizações em um mês. Eu não poderia estar mais grato. Eu realmente só quero compartilhar minha experiência como trader e ajudar todos que realmente querem negociar para viver e realmente querem se tornar um trader lucrativo. Eu acredito que juntos podemos resolver esse problema de 95% dos traders perdem. E isso é simplesmente falso. O trader perdem por causa de sua mentalidade e sua psicologia. E porque não sabem como aplicar os conceitos e indicadores à sua negociação. E ficam frustrados e começam a culpar outra coisa, além deles mesmos. E é realmente por isso que os traders perdem. É porque eles não sabem como pensar corretamente. E pensar corretamente é mais difícil do que você imagina. Eu provavelmente farei um terceiro vídeo acompanhando a psicologia do trading. E, com isso dito, pessoal, muito obrigado por assistir. Se acharam este vídeo útil, considerem compartilhar com outros traders e investidores. Como eu disse, isso funciona em time frames altos também, e vocês podem ser ótimos swing traders com isso. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se.